Oi, gente. Mauro Cid estaria finalmente disposto a realizar uma delação premiada e entregar o Bolsonaro. Mas, estamos tratando do Mauro Cid e do advogado do Mauro Cid, pode ser que depois de 10 minutos da gravação desse vídeo, tudo se modifique. Por isso que eu vou mostrar para vocês as diversas reportagens e fazer uma análise de por que eu acredito que isso está acontecendo agora, que tem a ver com o pai do Mauro Cid e pode ser que tenha a ver também com a esposa do Mauro Cid. A gente vai explicar em mais detalhes ao longo do vídeo. Mas a primeira reportagem da TV 247 diz que Mauro Cid está colaborando com a Polícia Federal e quer delação premiada. O ex-ajudante de ordens prestou depoimento à Polícia Federal por 10 horas nesta segunda-feira e fez confissões, segundo César Tralli, da Globo, não é? Aqui ele teria, segundo César Tralli, ele teria feito confissões à Polícia Federal visando fechar um acordo de delação premiada. Aí, o que dá mais subsídios a essa fala do César Tralli é que a CPI de 8 de janeiro, a Advocacia do Senado, dá aval para a comissão negociar a tal da delação premiada com o Mauro Cid. O órgão afirmou que a proposta é legítima, mas condicionou a negociação à participação do Ministério Público Federal e à homologação de um juiz. Então, isso dá, digamos assim, mais crédito à ideia de que uma negociação de uma delação premiada está acontecendo nos bastidores. Mas aí fica uma dúvida. Será que uma delação premiada ela é tão necessária assim? Porque se nós olharmos para essa outra reportagem, a perícia dos celulares do Assef e do Cid traz riquezas e detalhes no caso das joias. Aparelhos são analisados pela Polícia Federal. Novas revelações e detalhes devem atrasar o pedido de cooperação internacional que está encaminhado aos Estados Unidos. Ou seja, a polícia já tem muitas provas. Não, já tem muitas provas. Talvez a delação premiada, e aqui vai uma hipótese, talvez a delação premiada seja não só para vincular o Bolsonaro nas joias, mas vincular o Bolsonaro ao golpismo, à tentativa de golpe. E se o Mauro Cid der elementos para isso, e esses elementos forem comprovados nos celulares e tudo mais, porque é importante entender, delação premiada não é prova. Delação premiada pode levar a outras provas. Então, se as provas e a delação estiverem dialogando e o Mauro Cid puder dar novas provas e novas evidências que comprometem o Bolsonaro, no caso das joias e na questão do golpismo, pode ser que ele consiga um acordo para diminuir a pena dele. E esse deve ser o objetivo dele. Mas acredita-se que ele quer salvar não apenas ele, mas acredita-se que ele quer salvar principalmente o pai. Vocês lembram o pai do Mauro Cid, que teve a foto na escultura e que ele apareceu no reflexo? A motivação, é bom lembrar que quem contratou o atual advogado, o tal do César Bittencourt, foi o pai do Mauro Cid. O general, 4 estrelas. Então, é provável que também exista uma pressão para ele salvar o pai e a imagem do pai, não é? Que também está sendo investigado, não é? No Correio Brasiliense, aparece aqui no blog do Vicente que a mulher de Mauro Cid também teria sido um elemento central para convencer ele a colaborar com a Polícia Federal. Vocês lembram da mulher do Mauro Cid? Aquela que confirmou que utilizou um cartão de vacinação falsificado pelo Mauro Cid, né? A Gabriela Santiago Cid, mulher do tenente-coronel, está tendo um papel decisivo na defesa do marido, que está preso, né? Foi ela quem convenceu a colaborar com as investigações conduzidas pela Polícia Federal, tanto no que se refere às joias, quanto na organização de movimentos golpistas. Ou seja, ela estaria dizendo para o Mauro Cid, já passou da hora de você dizer que é um ajudante de ordens, entregar o que sabe, devido a, abre aspas, ao inferno que toda a família está vivendo, como desabafa ela a inimigos próximos. E a decisão de Mauro Cid de colaborar, né, foi fechada na segunda-feira, durante o tal do depoimento. Então vocês veem que Correio Brasiliense, Globo, TV 247, em vários lugares diferentes, a gente tem mais ou menos a mesma história sendo contada, né? Aqui o apoio do sogro. A mulher de Mauro Cid tem o apoio do sogro, general Lorena Cid, que também está sob investigação. Por isso que é importante o pai do Cid, né? A decisão de Mauro Cid de colaborar com a polícia está causando frição entre aliados de Bolsonaro, que duvidavam que o ex-ajudante fosse abrir a boca, né? Eles não contavam com a ação de Gabriela para convencer o marido e o sogro, né, da Gabriela, o pai do Mauro Cid,
que está atuando forte nisso. E eu quero trazer sobre isso. Os militares já esperam que Mauro Cid tenha fechado delação com a Polícia Federal para cicatrizar feridas do governo Bolsonaro, e principalmente na coluna da Miriam Leitão. Em uma possível delação, Mauro Cid tentaria salvar o pai e a imagem do Exército. E é aqui que eu quero refletir com vocês. Bolsonaro, é importante compreender isso, Bolsonaro manchou mais a imagem do Exército, mas, assim, talvez só comparável realmente à ditadura militar. Né? A ditadura militar manchou muito a imagem do Exército durante muito tempo. Aí, com o passar do tempo, a imagem do Exército, da Marinha, das Forças Armadas foi sendo reabilitada, né? E eis que veio o Bolsonaro e colocou um monte de militares para serem os ajudantes do golpismo e o ajudante dos golpes com as joias, né? Do Muambão, né? Do Muambão, do contrabando internacional de joias, de corrupção em larga escala, com sonegação e outras coisas. E a narrativa a narrativa é coisa de bolsonarista, mas são eles que vão reproduzir isso. O que os militares vão tentar colocar agora para a sociedade, aguardem que essa história está vindo aí, é que foi Bolsonaro que corrompeu esses militares. Então eles vão colocar a culpa no Bolsonaro. Bolsonaro é que é o político, sabe? É o cara com mais de 27 anos na política, que botou a família toda na política, e ele corrompeu essa narrativa. O Mauro Cid, o pai do Mauro Cid e todo esse pessoal. Quando, na verdade, a gente sabe que o Bolsonaro é corrupto e esse pessoal tinha tendências corruptas para se corromper com tanta facilidade também. Mas, claro, essa tentativa de salvar a imagem do Exército é porque a imagem das Forças Armadas está muito, muito desgastada por causa das ações do Bolsonaro. Então, o pai do Mauro Cid e a esposa do Mauro Cid, por motivos diferentes, pressionaram o Mauro Cid, é isso que a gente está sabendo agora, pressionaram o Mauro Cid a entregar o Bolsonaro, entregar tudo que sabe, negociar uma delação premiada para limpar um pouco da barra do Mauro Cid, do Exército e do próprio pai do Mauro Cid, ou seja, tentar diminuir essa temperatura em torno deles. E aí eles vão ter que entregar o Bolsonaro. Resta saber se, com tanta pressão dos bolsonaristas nos bastidores e sobre o advogado do Mauro Cid, essa delação vai de fato ser confirmada. Até onde eu sei, ela não é assim tão necessária pelas provas, mas claro que ela fortalece o caso da Polícia Federal e vai ser instrumental, vai ser fundamental para ser usado em conjunto com as provas para justificar os processos contra o Bolsonaro e a eventual prisão do Bolsonaro. Como eu disse para vocês, a Polícia Federal está fazendo de tudo para mostrar que não está agindo como polícia política, que está agindo com seriedade, com rigor da lei, coletando provas, e que, quando tem uma abundância tão grande de evidências, está autorizada a prender, sim, e processar um ex-presidente, não é? Para não ser como o processo contra o Lula, cujo juiz, ao condená-lo, tinha apenas convicções e não provas. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, assine os abaixo assinados Fora Roberto Campos Neto e contra a privatização da Sabesp, e se posicione também contra o marco temporal, que é um absurdo, que é um ataque às comunidades indígenas. Eu estou, inclusive, pensando em criar um abaixo-assinado. Já existem alguns, mas com pouca repercussão, pelo que eu pude observar. Se tiver algum abaixo-assinado contra o marco temporal com, sei lá, mais de 40, 50 mil assinaturas, mandem para mim, que eu vou divulgar aqui no canal. Senão, eu vou criar o meu próprio abaixo-assinado para a gente fortalecer a luta contra esse marco temporal, que é um verdadeiro absurdo, que está sendo empurrado pela bancada ruralista, né, pelos ruralistas. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.